século XV, século do Renascimento e dos descobrimentos. Crescia nesse século alguns movimentos heréticos pré-reforma protestante, como a heresia hussita de João Hus, que teve influência do inglês Wycliffe. Hus criticava o Papa e dizia que a Igreja verdadeira não é a instituição, senão a comunidade dos eleitos. Queria reformar a Igreja e fazê-la mais pobre. Atacava a propriedade e a autoridade, portanto, a autoridade do Papa. Negava os sacramentos, reclamava a liberdade para pregar e o cálice, a comunhão do cálice para os leigos. Exigia que se proibisse o clero da possessão de bens e que todo pecado mortal fosse castigado. Ele negava o celibato sacerdotal e o culto aos santos. Termina nesse século o Império Cristão Bizantino e avança o Império Turco Otomano. Começa a época chamada do Renascimento, marcada geralmente pela queda de Constantinopla em 1453. Os intelectuais europeus estudaram a cultura greco-latina. Os avanços científicos da época promoveram as mudanças culturais. O sistema econômico do feudalismo decaiu, dando passo a um incipiente capitalismo. A imprensa de Gutenberg revolucionou a vida intelectual. O primeiro livro que saiu de suas mãos foi a Bíblia, em 1455. Agora a Sagrada Escritura já não era apenas privilégio de eruditos, mas de muitos. As técnicas das viagens marítimas foram usadas e aperfeiçoadas pelos portugueses, principalmente. Características do Renascimento. O centro de tudo não é Deus, mas o homem. Volta aos clássicos greco-latinos, nas letras e na arte. Os próprios papas desse período foram mecenas ou protetores ou financiadores de artistas. Junto dessas artes e a literatura renascentista veio também fortes críticas à Igreja. Contra o movimento, tivemos os santos dominicano Vicente Ferrer, São João de Capistrano e São Bernardino de Sena. Nesse século inicia-se a época dos descobrimentos, 1492. Cristóvão Colombo faz a sua primeira viagem. Nesse livro que eu estou usando de referência, História da Igreja Século a Século, do Padre Antônio Ribeiro, dá uma ênfase muito grande aos descobrimentos, à história da Igreja na América. Vale a pena uma leitura mais atenta a esse capítulo. Fala além dos descobrimentos em si, dos impérios nativos, os incas, os astecas, os colonizadores espanhóis, a época das encomendas, do padroado, enfim. Esse é um capítulo muito rico para a história da América. Na Igreja Universal, tivemos o Concílio de Constança, 1415, que combateu a tese conciliarista de que um concílio ecumênico se sobreporia ao Papa. Florescia nesse século também o culto aos santos e às relíquias e a evangelização dos povos recém-descobertos.